Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E agora vamos começar mais um caso que tem duas partes. Como sempre, primeira parte hoje, quarta-feira, 6 horas, e segunda parte amanhã, mesmo horário, como sempre, nada de diferente. E esse caso tem bastante nomes, eu tentei ao máximo colocar em uma ordem de um jeito que não fique confuso para vocês, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. E eu espero que dê para entender tudo. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Jennifer Ann Harbison nasceu no dia 9 de maio de 1974 e era filha de Mike e Barbara Harbison. Apenas 2 anos depois do seu nascimento, no dia 28 de outubro de 1976, nasceu sua irmã mais nova, chamada Sarah Louise. E nos primeiros anos de vida das meninas, elas moravam na região de Texarkana com seus pais. Mas, quando Jennifer estava com 5 anos e Sarah com 2, eles acabaram se divorciando e enquanto o pai das meninas permaneceu naquela região, a mãe decidiu se mudar para Austin, no Texas, onde ela se casou com um outro homem. O pai delas também se casou com a outra mulher, então cada um meio que criou sua família separada e as meninas ficaram morando com a mãe. Ambas as meninas estudavam em escola cristã particular, no mesmo local onde elas frequentavam a missa de fim de semana, que era na Igreja Católica de St. Louis. Porém, elas queriam muito toda aquela experiência de escola pública, que é o que vemos muito nos filmes americanos, que tem o grupo de cheerleader, tem várias coisas, e era isso que elas queriam. Então, a primeira a se mudar de escola foi Jennifer, indo então para Lanier High School. E Jennifer era aquele tipo de menina bem determinada, ela sabia exatamente o que ela queria e o que ela não queria, e definitivamente não tinha medo de dizer isso pra ninguém. E também ela era super engraçada e amava contar aquelas piadas bem bobonas que geralmente não tem graça, mas com ela contando sempre tinha. E por conta disso ela levava alegria pra qualquer lugar que ela fosse. Quando ela estava no último ano do ensino médio, sua irmã, Sarah, finalmente foi para Lanier High School após ganhar uma bolsa de estudos humanitária. E lá, ela se destacou bastante pelo fato de ser extremamente inteligente e sempre tirar notas muito boas. Mas não só isso, ela também era uma ótima atleta, chegando a competir nos times de vôlei e basquete da escola, além de ser líder do time de líderes de torcida e a representante do conselho estudantil. Então, assim, ela arrasava. E tanto Jennifer quanto Sarah participavam do grupo de FFA, que é Futuros Fazendeiros da América, e mesmo que sua mãe quisesse que elas aproveitassem ao máximo suas adolescências, sem se preocupar em trabalhar ou qualquer coisa do tipo, Jennifer queria ter o seu trabalho porque ela queria ganhar o seu próprio dinheiro e até mesmo juntar uma graninha para a faculdade, afinal não estava longe. E recentemente seu pai havia lhe comprado um carro, que era um Chevy S10, porém tinham algumas condições. A primeira condição é que ela deveria ajudar a pagar o carro, afinal quem usaria era ela, e também era uma forma de ela criar algumas responsabilidades, além de que ela teria que dar algumas caronas para sua irmã, Sarah, quando ela precisasse, afinal ela não podia dirigir ainda, o que não foi problema nenhum, porque as duas se davam muito bem. E para ajudar a pagar o carro, ela começou a trabalhar em uma mercearia de Alberton, que ficava nas proximidades da cidade, mas logo depois encontrou outro emprego, dessa vez em uma loja de iogurte chamada I Can't Believe It's Yogurt, após a sua melhor amiga chamada Eliza, que trabalhava nessa loja, lhe dizer que lá era muito bom. Eliza Hope Thomas nasceu no dia 16 de maio de 1974, era filha de James e Maria Thomas e tinha uma irmã mais nova chamada Sonora. E em 1981, seus pais também se divorciaram e seu pai casou com a outra mulher,
mas ele continuou morando ali perto, não foi para outra cidade nem nada do tipo. Então, as irmãs, elas sempre dividiam seu tempo na casa do pai e na casa da mãe. E em dezembro de 1991, Eliza estava com a mãe, enquanto sua irmã estava com o pai, e ele morava muito perto da loja de iogurte. Inicialmente, Eliza estudava na McAllen High School, mas depois acabou se transferindo para Lanier High School porque queria participar do FFA, Futuros Fazendeiros da América, e isso fez com que ela e Jennifer ficassem muito próximas e se tornassem melhores amigas. Ela adorava trabalhar e cuidar de todos os animais e seu grande sonho era se tornar uma veterinária. E se destacava bastante nas aulas de soldagem e conserto de pequenos motores, participando também do programa de mecânica agrícola, basicamente tendo um talento natural para consertar qualquer coisa. O que com certeza a ajudou e muito quando ela comprou seu primeiro carro, que era um Volkswagen Karmann Ghia 1971, e ela era responsável por fazer aquelas melhorias, dar uma atualizada, aquela coisa toda. E isso devido ao seu trabalho na loja de iogurte, que ficava no shopping Hillside Center. Eliza estava trabalhando lá alguns meses antes de Jennifer também conseguir uma vaga. E essa era uma das poucas lojas de Austin que aceitava que adolescentes trabalhassem por conta própria, sem supervisão de nenhum adulto, exatamente para que eles tivessem esse senso de responsabilidade e conseguissem ganhar os seus próprios dinheiros. E apesar de as meninas, Jennifer e Eliza, trabalharem em turnos diferentes, geralmente nos fins de semana elas conseguiam ficar nos mesmos turnos e então aproveitavam bastante para fofocarem tudo o que tinham para fofocar, principalmente nos dias que elas eram responsáveis por fecharem a loja. E por último temos Amy Lee Ayers. Amy nasceu no dia 31 de janeiro de 1978 e era filha de Robert e Penn Ayers, tendo um irmão mais velho chamado Sean. E ela era uma típica moradora do Texas, sendo uma grande fã de música country, tendo até um crush pelo cantor George Strait. Ela também era completamente obcecada pelos animais, especialmente gatos. E como cresceu em um rancho, ela sabia tudo sobre agricultura desde cedo e sabia montar cavalo desde os 3 anos de idade. Seu irmão, Sean, participava do grupo FFA e foi ele quem incentivou ela a também participar e se ofereceu até para ajudá-la. Porém, Amy não precisava de ajuda porque ela sabia tudo o que se tinha para saber sobre agricultura e, além disso, ela era uma daquelas pessoas que iam de chapéu de cowboy para a escola quase sempre. Então, definitivamente ela se encaixava no Futuros Fazendeiros da América. E mesmo sendo mais nova que as outras meninas, ela se tornou muito amiga de Jennifer, Eliza e Sarah. Ela frequentou a Burnham Middle School, mas participava do FFA na Lanier High School. E foi assim que ela e Sarah se tornaram melhores amigas. Mas pelo fato de estudarem em escolas diferentes, elas não se viam com tanta frequência quanto queriam. E por conta disso, no primeiro fim de semana de dezembro, elas tinham planejado uma festa de pijama, onde usariam todo o tempo que elas tivessem para fofocarem bastante e contarem quais eram as novidades que elas tinham em suas vidas. No dia 6 de dezembro de 1991, que era o último final de semana do semestre letivo, todas as crianças da região estavam se preparando para as férias de inverno. E naquele dia, depois da escola, Jennifer, que estava com 17 anos, decidiu dar uma passada na casa do seu namorado, porque ele havia faltado à aula, considerando que ele estava doente. E então eles ficaram lá por algumas horas. E quando deu 7 horas da noite, ela foi para sua casa pegar suas roupas de trabalho. E antes que fosse para a loja, ela pegou sua irmã, Sarah, que estava com 15 anos, e sua melhor amiga, Amy, que estava com 13, e as deixou em um shopping que ficava na mesma rua do Hillside Center. E em seguida, ela foi para a loja de iogurte, onde tanto ela quanto Eliza estavam trabalhando no turno da noite. Eliza chegava às 7 horas da noite e ela estava para chegar às 8, e ambas seriam responsáveis pelo fechamento da loja. Entre 8h15 e 8h30 da noite, uma mulher chamada Lucella Jones, ou Lucia Jones, ela foi na loja e ela lembra de ter reparado que tinham 2 jovens em uma mesa sentados perto da porta da frente, e eles eram os únicos clientes naquele horário, não tinha mais ninguém além das meninas.
E de acordo com ela, eles pareciam bem focados em uma sacola que tinha em cima da mesa, que aparentava ser bolinhas de gude ou algo muito semelhante, algo arredondado. E ambos os jovens tinham cabelos longos e o cabelo estava meio despenteado, mas além da intuição de Luceia de que alguma coisa estava muito errada, não tinha nada que realmente indicasse isso. E então, imaginando que sua imaginação estava indo longe demais, ela pegou seu pedido e então foi para casa. Por volta das 9 horas da noite, Jennifer fez uma pequena pausa para poder pegar Sarah e Amy no shopping e em seguida as três foram para a loja de iogurte. Minutos depois, Sarah e Amy compraram a pizza e voltaram, onde várias testemunhas afirmaram terem visto elas sentadas em uma mesa conversando e aparentemente muito felizes. Meia hora depois, a mãe de Eliza, chamada Maria Thomas, deu uma passada na loja onde as meninas estavam trabalhando. E isso era algo que todos os pais das meninas costumavam fazer com muita frequência. Na verdade, todos os fins de semana que elas trabalhavam, eles iam lá checar se estava tudo bem e se elas precisavam de alguma coisa ou algo do tipo. E ela ficou lá por alguns minutos, então comprou um iogurte e foi embora, visto que estava tudo bem. E naquele momento tinham alguns outros clientes na loja e nada parecia fora do normal. Entre 9h30 da noite e 10 horas, um ex-policial que agora trabalhava em uma empresa de segurança privada chamado Durr Croft deu uma passada na loja e lá ele se lembra de ter visto 2 mesas que continham 2 casais e em uma terceira mesa tinha um jovem sozinho. E esse jovem foi descrito como tendo uma voz profunda e um nariz grande, além de estar vestindo uma jaqueta verde que parecia ter sido comprada em uma loja de excedentes militares. E ele parecia bem inquieto, principalmente quando ele começou a conversar com Durr Croft, que era um ex-policial. E além disso, ele ficava fazendo umas perguntas muito aleatórias e estranhas em relação ao carro de Durr, lembrando que ele trabalhava em uma empresa de segurança privada e o seu carro tinha luzes muito semelhantes às viaturas policiais. E outra coisa que Durr achou muito estranha foi o fato de que esse jovem não pediu nenhum iogurte, considerando que era uma loja de iogurte. Ele apenas pediu uma lata de refrigerante e logo em seguida foi direto para o banheiro que ficava no fundo da loja e depois disso ele não foi visto mais. Entre 10 horas e 11 horas da noite, vários clientes foram ao local, mas a última venda foi registrada às 10h42 para um casal. Esse casal chegou a relatar que haviam visto 2 homens sentados na mesa que ficava mais próxima da caixa registradora e ambos estavam usando jaquetas ou moletons bem grossos com capuz que estavam escondendo seus rostos, mas o casal acreditava que eram homens. Um deles aparentava ser maior e mais musculoso, enquanto o outro já parecia ser bem mais magro, mas infelizmente o casal não conseguiu ver mais nada além disso. A loja I Can't Believe It's Yogurt sempre fechava às 11 horas da noite e caso ainda tivessem clientes lá dentro, as meninas colocavam aquela placa de fechado na porta e a trancavam. E então, quando esses clientes fossem sair, uma delas abria, eles saíam e então elas trancavam novamente e voltavam a arrumar as coisas, limpar as mesas, passar pano no chão, essas coisas. E elas já começavam a limpar aos poucos, mesmo que eles ainda estivessem lá dentro, para que desse tempo deles terminarem de comer tranquilamente e impedissem que novos clientes entrassem e tentassem fazer algum outro pedido. E assim que a loja estivesse completamente vazia, elas desligavam tudo, trancavam e iam embora. E esse casal que eu acabei de mencionar para vocês saíram da loja aproximadamente às 10h47 e a esse ponto, uma das meninas, que eles não sabem exatamente quem era, já estava começando a limpar o chão e todas as cadeiras já estavam em cima das mesas, exceto de uma única mesa, que era exatamente a mesa onde tinham esses 2 jovens. E acredita-se que como Sarah e Amy também estavam dentro da loja, elas começaram a ajudar Jennifer e Eliza a arrumarem tudo. Afinal, elas queriam ir embora o mais rápido possível, considerando que elas tinham planejado a festa de pijama. E como elas viviam indo lá, elas sabiam exatamente como arrumar tudo e onde guardar cada coisa. Porém, o casal não se lembra de tê-las visto pelo menos 30 minutos antes de eles irem embora, mas provavelmente elas estariam na parte de trás da loja,
limpando lá enquanto Jennifer e Eliza limpavam a parte da frente, o que pode ser meio que comprovado pelo fato de que a caixa de pizza que elas haviam comprado estava na parte de trás. Com o passar do tempo e as meninas não voltando para casa, seus pais não ficaram imediatamente preocupados, porque como as 4 participavam do Futuros Fazendeiros da América, elas costumavam passar no North Lamar Boulevard, que ficava fora do campus da escola, e também era lá onde ficavam todos os animais que elas cuidavam, e por conta disso elas tinham o costume de todos os dias passarem lá 2 vezes, uma de manhã e uma de noite, para darem boa noite aos animais que elas cuidavam, mas infelizmente naquele dia esse não era o caso. Pouco antes da meia-noite, um policial chamado Troy Gray deu uma passada pela frente do Hillside Center, que era o shopping onde ficava localizado a loja I Can't Believe It Yogurt, e foi então que ele percebeu que estava saindo uma fumaça da loja e imediatamente ele ligou para pedir ajuda às 11 horas e 47 minutos e pouco tempo depois o local estava repleto de bombeiros e policiais, mas em momento nenhum eles imaginavam que era algo sério. Todo mundo pensava que fosse algum pequeno incêndio que teria acontecido na cozinha e nada mais. E nesse momento, todas as luzes estavam desligadas e a placa de fechado ainda estava na porta. Quando os bombeiros chegaram, eles começaram a apagar todo o fogo com suas mangueiras e assim conseguiram ter um pouco mais de visibilidade de como estava do lado de dentro. Nesse momento, um deles viu um pé e foi então que eles perceberam que tinham a vítima. Segundos depois, eles encontraram a segunda vítima, mas rapidamente esse número se tornou 4. 3 estavam empilhadas uma em cima da outra perto do escritório e a quarta foi encontrada a poucos metros de distância, mas não se sabia o porquê que ela estava separada das outras. E apesar de seus corpos estarem gravemente queimados a ponto de serem irreconhecíveis, dava para saber que todas eram jovens mulheres que haviam sido forçadas a tirarem suas roupas e em seguida foram amarradas e amordaçadas com elas antes de serem executadas com um tiro na cabeça. E acredita-se que elas já estavam mortas antes de o local ser incendiado e que isso teria sido feito exatamente para que todas as evidências fossem destruídas. E antes mesmo que as autópsias fossem realizadas, as vítimas foram identificadas como sendo as 4 jovens que estavam na loja naquela noite: Jennifer Harbison, Sarah Harbison, Eliza Thomas e Amy Ayers. A polícia conseguiu identificar Jennifer e Eliza pelo fato de que seus carros ainda estavam no estacionamento e pelo fato de que elas eram as únicas pessoas trabalhando naquela noite, e Sarah e Amy foram mais por um processo de eliminação. Na cena do crime foi descoberto que a porta dos fundos estava destrancada e que provavelmente foi por lá onde o culpado ou os culpados conseguiram entrar e fugir, considerando que a porta da frente estava trancada por dentro e as chaves ainda estavam ali, ou até mesmo que eles já estavam lá dentro antes mesmo que a loja fosse fechada. Foi determinado também que $540 foram roubados, principalmente da caixa registradora. E a última transação na caixa foi às 11 horas e 3 minutos, ou seja, 13 minutos após o fechamento da loja e 13 minutos depois que a porta geralmente já era trancada para evitar que novos clientes entrassem. Acontece que esse registro era um sem venda, ou seja, a compra tinha sido cancelada ou esse botão teria sido apertado exatamente para que a gaveta abrisse, provavelmente indicando que realmente era um roubo. Em seguida, foi feita uma investigação de incêndio criminoso para ver se eles conseguiam descobrir aonde tinha começado o fogo e quando teria começado. E acredita-se que ele se deu origem na área da cozinha às 11h42, indicando que o criminoso ou os criminosos ficaram lá dentro quase 1 hora após o fechamento da loja. E esse fogo estava queimando tão intensamente que um dente de uma das vítimas chegou a queimar. Suas joias e os materiais de limpeza da loja foram completamente destruídos. E o pior, a pele das vítimas literalmente derreteu. Mais tarde foi teorizado que um copo de isopor que continha algum fluido de isqueiro foi colocado em cima das vítimas ou ao lado delas, exatamente para que fosse utilizado como acelerador.
indicando que quem quer que tenha cometido esse crime terrível sabia exatamente o que estava fazendo. Além disso, estava bem claro que o culpado tinha feito de tudo que ele podia para contaminar a cena do crime, como, por exemplo, além do copo de isopor com os fluidos de isqueiro, tinham vários materiais, copos, papéis, plásticos, isopores espalhados por toda a loja para acelerar ainda mais todo o processo de queima. E ainda foi espalhado xarope de chocolate e alguns outros ingredientes na preparação de iogurte em cima dos corpos e ao redor. E acredita-se que isso tenha sido feito exatamente para que todo esse material se misturasse no sangue e contaminasse tudo. Apesar de que muitas pessoas acreditam que essa parte do xarope e dos ingredientes misturados tenha sido feito mais como uma piada de muito mau gosto. E com todas essas informações, os policiais determinaram fortemente de que eles acreditavam que todo esse crime terrível teria começado como um assalto durante o fechamento da loja. E eles acreditavam nisso porque vários materiais de limpeza tinham sido abandonados no meio do nada. E até mesmo os distribuidores de iogurte que eram trocados todas as noites também estavam no chão. E apesar de as vítimas terem sido encontradas sem roupa e amarradas e amordaçadas daquele jeito, inicialmente não se acreditava que elas teriam sido abusadas sexualmente. E à medida que as autópsias iam sendo realizadas, as autoridades iam selando todos os relatórios para que nenhuma daquelas informações fosse para o conhecimento público, porque eles acreditavam que essas informações específicas poderiam ser utilizadas para confirmar ou rejeitar uma confissão, levando em conta que casos que têm tanta atenção na mídia quanto esse caso teve, é bem comum que pessoas completamente aleatórias confessem o crime, mesmo que elas não tenham nada a ver com ele, principalmente se são criminosos condenados que têm a intenção de diminuírem suas sentenças com tal confissão. Quando todas as autópsias foram finalmente finalizadas, o legista passou as informações para os investigadores e essas informações só se tornaram públicas muitos anos depois. No relatório foi revelado que 3 corpos realmente estavam irreconhecíveis e eles eram os que estavam empilhados um em cima do outro, que foram identificados positivamente como sendo Jennifer e Sarah Harbison e Eliza Thomas através de seus registros dentários. E a vítima que estava mais afastada era Amy Ayers, que aparentemente ainda estava viva quando os bombeiros chegaram no local, mas no processo em que eles apagavam o fogo, ela acabou falecendo, e a explicação do porquê ela estava afastada seria porque ela teria tentado se rastejar para sair da loja. Todas as vítimas haviam sido baleadas uma vez na cabeça, exceto Amy, que recebeu 2 tiros na nuca. Porém, ela tinha sido atingida por balas de calibres diferentes das outras meninas, o que só fez com que a teoria de que pelo menos 2 pessoas estavam envolvidas nesse crime ficasse ainda mais forte. E ao longo dos anos, mesmo que o relatório policial original indicasse que teria sido um caso apenas de roubo/homicídio, sem nenhum tipo de motivação sexual, muitas pessoas acreditavam que pelo menos uma das vítimas tinha sido abusada sexualmente e que ela seria Amy Ayers. E mais tarde foi criada a teoria de que provavelmente outras meninas também teriam sido abusadas. Nos dias seguintes ao crime, a Bryce Foods, que era a empresa dona da rede de restaurantes I Can't Believe It's Yogurt, criou uma recompensa de $25 mil por informações que levassem à prisão e condenação dos culpados. E eles se reuniram com as famílias das vítimas na esperança de fazer o que pudessem para apoiá-los. E a Lanier High School e a Burnett Middle School tiveram orientadores disponíveis durante a semana do crime para ajudar os alunos e professores que estavam de luto. Uma vigília para as meninas foi feita na segunda-feira, dia 9 de dezembro, na Igreja Católica de St. Louis, que era exatamente a igreja onde elas costumavam frequentar, e mais de 1.000 pessoas compareceram ao local para demonstrar apoio e amor às famílias, e uma segunda vigília foi feita na própria loja de iogurte. E assim que os policiais começaram oficialmente uma investigação, eles começaram a receber milhares de pistas, mas infelizmente nenhuma delas levou a lugar nenhum. Então eles começaram a entrevistar todas as testemunhas e clientes que estiveram na loja naquela noite, para que dessa forma eles conseguissem criar uma linha do tempo, que eu já falei para vocês mais cedo.
E em seguida, eles começaram a investigar o passado das meninas para ver se elas tinham algum ex-namorado ciumento, se tinham inimigos ou até mesmo se estavam envolvidas em coisas ilegais. Mas novamente, nada foi encontrado, afinal todas elas eram ótimas meninas que se esforçavam ao máximo, tanto no trabalho e na escola, além de nunca terem entrado em nenhum tipo de problema e tinham um futuro absurdamente promissor. E pela falta de sinal ou conexão com qualquer suspeito, os policiais chegaram à conclusão de que o que quer que tenha acontecido naquela noite parecia ter sido completamente aleatório. E como eles não tinham nada, nenhuma evidência, nenhum suspeito, literalmente eles não tinham nada, eles começaram a expandir as buscas e começaram também a ver se eles encontravam alguma ligação com crimes anteriores. Como, por exemplo, alguns meses antes, várias lojas tinham sido assaltadas no Hillside Center, que era exatamente o shopping onde ficava localizada a loja de iogurte. E assim como o caso das 4 meninas, em todos esses assaltos anteriores, os culpados haviam iniciado um incêndio exatamente para que todas as evidências fossem destruídas enquanto eles fugiam. Outra teoria foi criada pelo próprio detetive que estava encarregado desse caso na época, chamado John Jones Jr., e de acordo com ele achava que todo esse caso teria conexão com algum tipo de droga e acreditava que todos os criminosos envolvidos nesse crime estavam sob o efeito de alguma coisa muito pesada, principalmente pelo fato que toda a cena tinha sido deixada de uma forma extremamente caótica. No início de 1992, os policiais começaram a questionar os satanistas locais e basicamente qualquer pessoa que vestia preto e os acusavam de estarem envolvidos em uma seita. E acontece que nessa época o Satanic Panic estava bem ativo ainda nos Estados Unidos. E caso você não saiba o que foi o Satanic Panic, foi basicamente o momento em que várias pessoas estavam realmente fazendo rituais satânicos e criando umas seitas bem bizarras. E, consequentemente, isso criou um pânico geral. Todo mundo morria de medo dessas coisas. E qualquer coisa que acontecia era culpa dos satanistas. E os policiais estavam tentando de tudo para que eles encontrassem um motivo, uma razão, qualquer coisa que explicasse os assassinatos na loja de iogurte. E como esse caso foi gigantesco na época e tinha muita atenção da mídia, ele também foi reportado nos programas 48 Hours e American Most Wanted, que são extremamente populares. Mas mesmo com toda essa atenção, na realidade, os investigadores não tinham nada, eles não tinham evidências, pistas e muito menos suspeitos. Então, considerando a natureza terrível do caso e também toda a encenação dos corpos, onde cada um foi empilhado em cima do outro, exceto Jamie Ayers, os detetives começaram a dar uma olhada em todos os serial killers que estavam ativos naquele momento, e foi então que eles chegaram a Kenneth Allen McDuff. McDuff era um serial killer do Texas suspeito de pelo menos 14 assassinatos. Ele foi condenado pelo assassinato de 3 adolescentes no dia 6 de agosto de 1966, e eles eram Robert Brand, Mark Dunman e Edna Louise Sullivan. Esses assassinatos foram apelidados de assassinatos de vassoura ou The Broomstick Murders, e isso porque o pescoço de Edna Sullivan havia sido quebrado com um cabo de vassoura após ela ser abusada sexualmente diversas vezes. Inicialmente, McDuff foi condenado à pena de morte, mas em 1972, pelo fato de a Suprema Corte dos Estados Unidos abolir a pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Porém, em 1989, ele foi libertado em liberdade condicional devido à superlotação da prisão. E acredita-se que logo em seguida ele voltou a matar várias pessoas, incluindo uma mulher chamada Melissa Ann Northrop, que era uma texana de 22 anos, em 1992. E depois de escapar da captura por anos, ele foi preso e enviado para o corredor da morte. Porém, no dia 17 de novembro de 1998, que por sinal era exatamente o dia em que ele seria executado, McDuff decidiu fazer uma confissão. Ele disse que ele era o culpado dos assassinatos na loja de iogurte. Pois é,
Agora, se ele achava que essa confissão faria com que ele não fosse executado naquele dia, talvez ele fosse para outro julgamento, e a gente sabe que o julgamento, essas coisas demoram, ele estava bem enganado porque ele foi executado naquele dia. E após a sua morte, os policiais investigaram toda a sua confissão para ver se era verdade ou não, mas o descartaram como suspeito quando eles viram que o DNA que eles tinham encontrado na cena do crime e também uma impressão digital não batiam com a dele. Então sim, era tudo mentira. E ainda em dezembro, a polícia divulgou um perfil criminal dos criminosos que estariam envolvidos nesse caso, que havia sido feito com a ajuda do FBI. De acordo com esse perfil, os criminosos não haviam planejado tudo aquilo, pelo menos não a parte dos assassinatos, mas eles conheciam muito bem a área, considerando que eles conseguiram sair com muita rapidez, sem que ninguém os vissem. Mas apesar de não correrem o risco de eles cometerem algo desse tipo novamente, pelo menos não porque eles estavam com vontade de matar alguém, eles tinham sim grande chance de fazerem algo parecido, caso estivessem desesperados. Foi determinado também que pelo menos 2 pessoas estavam envolvidas nesse crime, sendo que o líder tinha uma personalidade um tanto quanto dominante e era capaz de persuadir outras pessoas a fazerem exatamente o que ele queria, e os seus seguidores, ou um seguidor só, tanto faz, provavelmente sentiria remorso após tudo aquilo e definitivamente apresentaria respostas no futuro. E também era muito provável que quem quer que tenha feito aquilo tinha algum histórico com incêndios, talvez tenha feito outros incêndios para esconder crimes maiores, ou apenas fazia isso porque gostava. E mais tarde, durante a coletiva de imprensa, a polícia divulgou um perfil criminal mais abrangente dos criminosos, e eles ainda acreditavam que algumas pessoas estariam envolvidas, provavelmente mais de 2, e que eles eram adolescentes ou estariam na faixa dos 20 anos de idade na época do crime, e também que eram brancos. De acordo com este perfil, o líder desse grupo provavelmente não se formou no ensino médio, tinha problemas disciplinares, com problemas de raiva e uso excessivo de drogas, e por conta disso agia sem pensar, sendo impulsivo, e quando entrava em brigas era apenas quando estava em um grupo maior e nunca sozinho. Além disso, ele não trabalhava ou mudava de trabalho com muita frequência pelo fato de não ser confiável e fazer o que bem entendesse. Também tinha uma ficha criminal e histórico de violência contra os amigos e seus familiares, especialmente mulheres, e tinha uma autoestima muito baixa. Mas mesmo com esse perfil criminal, o caso não foi para frente. Na verdade, ele só foi esfriando, pelo menos por um tempo, apesar dos esforços gigantescos de toda a polícia para que eles encontrassem os culpados. Só para vocês terem noção, eles entrevistaram mais de 100 testemunhas, seguiam todas as pistas, mesmo que não fizessem o menor sentido, e tiveram vários suspeitos, mas nada levava a lugar nenhum. E óbvio, como sempre tem nesse tipo de caso, eles receberam várias confissões falsas que só fizeram atrapalhar ainda mais. Porém, as coisas iriam dar uma boa mudada em breve. E é isso, gente. Esse é o fim da primeira parte do caso do Yogurt Shop Murders. A segunda parte sai amanhã, como vocês já sabem, às 18 horas. E não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã.